Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa noticioso de direito. Estamos aqui com a nossa sumidade, Paula Marzano, para falar sobre os desdobramentos do caso Lula do Sérgio Moro, a partir de anteontem, né, Paula? É isso mesmo. A missão hoje não é fácil, né? Bom dia a todos. Obrigado a todo mundo pela participação. Nós temos hoje a missão de explicar para o Brasil o que está acontecendo no STF desde segunda-feira, sem sermos tendenciosos, né? É muito complicado. A questão ela é eminentemente política, mas a gente vai ter o cuidado de dar um enfoque jurídico, né? De uma forma que a gente possa aclarar para todo mundo o que está acontecendo, explicar as nuances, explicar todos os pormenores para que seja... a intenção sempre nossa é essa, né? Desmistificar as decisões jurídicas de forma que sejam compreensíveis à luz do direito, né? Vamos tentar... É muito difícil, mas vamos tentar desvincular da política. Só contextualizando rapidamente o que aconteceu. Segunda-feira nós fomos surpreendidos com uma decisão do ministro Fachin do STF, onde ele anula 4 processos da Lava Jato movidos contra o Lula, sendo um do apartamento de Atibaia, um do sítio, um outro... O que eram os outros dois? Não estou lembrando. Acho que é o dinheiro da Fundação Lula. E uma outra questão que, segundo o entendimento dele, a competência para o julgamento desses 4 processos não seria da 13ª Vara de Curitiba, que era a vara originária do ex-ministro Sérgio Moro. Então, o ministro, ele decide por anular essas decisões e declinar a competência para Brasília. Eu gostaria de ler um pedacinho do voto dele. O voto tem 50 páginas, tem ele à disposição, quem quiser ler, eu acho que vale a pena, né? Eu sempre digo que a pessoa deve focar na decisão e não ficar prestando atenção nas redes sociais, porque rede social distorce as manifestações jurídicas. Então eu vou ler o finalzinho do voto dele, onde ele determina isso. Ante o exposto com fundamento no artigo 192 e no artigo 654 do Código de Processo Penal, concedo a ordem de habeas corpus para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, que é a vara originária do Moro, para o processo e julgamento das ações penais número. Aí ele vai dizendo número por número e botando entre parênteses: Triplex do Guarujá, Sítio de Atibaia, sede do Instituto Lula, era essa que eu não estava lembrando, e doações ao Instituto Lula, determinando a remessa dos respectivos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal. Declaro como corolário e por força do disposto no 567 do Código de Processo Penal a nulidade apenas dos atos decisórios. Isso é fundamental, tá, gente? É isso que vai fazer com que o desfecho seja dado no dia seguinte. Então, repetindo, ele declara a nulidade apenas dos atos decisórios praticados nas respectivas ações penais, ou seja, essas 4 que eu mencionei acima, inclusive os recebimentos das denúncias, devendo o juízo competente decidir acerca da possibilidade da convalidação dos atos instrutórios, tá? Então, nós temos aqui o recebimento da denúncia, também foi anulado. Aí nós vamos falar mais para frente sobre prescrição, que é uma questão que está sendo muito discutida. E nós temos essa questão do juiz que vai receber, que ainda não foi definido, o juiz de Brasília que vai receber esses processos, poder ou não poder convalidar alguns atos do procedimento. Tá. Posso explicar só? Pode. Primeiro ponto que eu gostaria de explicar é o seguinte: muita gente tem questionado, mas o cara estava cuidando de um habeas corpus e ele anula vários outros, anula vários processos em um habeas corpus só. Sim, gente, isso é comum. Por quê? Deixa eu só fazer uma interferência, que aí você já explica também. Uma outra coisa que vem sendo questionado muito é que a decisão do Fachin foi num recurso de embargos de declaração. E aí eu escutei hoje de manhã uma pérola de uma promotora que é professora,
que fala que embargo de declaração não tem efeito modificativo, não pode modificar a decisão. E, na verdade, isso não é fato. Tanto que o embargo de declaração ele tem efeito infringente, que é o quê? A possibilidade de se modificar a decisão. Aí, Flávio, você já pode explicar o porquê dos embargos de declaração e essa outra questão. Então, eu vou explicar primeiro, gente, o que é o direito. Existe o direito real, que é aquele que você exerce no dia a dia, tá? O direito material que você vai lá e faz. Você tem direito a receber o seu salário quando você, no final do mês. E existe o direito, isso não é o real, isso daí é o direito filosofal. E existe o direito real quando você recebe o seu salário. Da mesma forma, existe o direito de cada um fazer a interpretação que quiser. E existe o direito posto, que é a jurisprudência, no caso concreto, que é o direito aplicado pelo tribunal naquele caso específico. Então, faz a lei naquele caso concreto, é o direito concreto para aquele caso. Então, depois que o tribunal julga, aquilo dali vale para aquela pessoa, independente do promotor achar que é certo, que é errado, que é aquilo, que é aquilo. Funciona assim, tá, gente? Então, o jus, que a gente chama de jus esperneandi, faz parte do direito, porque ninguém está conformado, ninguém se conforma com a decisão que não lhe agrada, mas faz parte do próprio direito. Não é? O que acontece? De acordo com a própria Constituição, a autoridade judiciária deverá relaxar qualquer prisão que julgar ilegal. No artigo 5º, se não, eu esqueci qual que é o inciso, aqui o inciso é o 55, fala que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. E no inciso 60 fala que o preso tem o direito de permanecer calado, que não vai fazer prova contra si mesmo. A interpretação do Supremo concreta é que qualquer autoridade judiciária, vendo qualquer ilegalidade em processo criminal, tem o dever de, às vezes até de ofício, já se posicionar e já sanar aquela ilegalidade, porque aquela ilegalidade vai contra o direito das pessoas de ir e vir. Então, é como se tivesse um habeas corpus de ofício. Então, aí o que acontece? Primeira coisa, o Fachin poderia dar o efeito em vários outros processos que estava julgando ou não daquele jeito? Poderia. Isso ele fez. Ele falou, a competência da Lava Jato não está nesses processos, há um vício, que é um vício, o que é? Uma nulidade, uma irregularidade aqui, que torna todos os atos ali ineficazes. Então, esse vício está nesse processo que eu estou julgando aqui, e ele é estendido para todos os outros processos que estão aqui da mesma pessoa, que estão na mesma situação. Então, ele já fez isso. Baseado em quê? Ele brotou esse entendimento da cabeça dele? Não, gente. Uma das garantias processuais que todo cidadão tem, está na Constituição, é o quê? É o juízo natural. O que é o juízo natural? Você não vai ser processado por um tribunal de exceção. Quando você cometer qualquer tipo de irregularidade ou qualquer tipo de crime, a lei já vai falar, antes de você ser processado, qual que vai ser o juízo competente para te julgar. Tá entendendo? Isso por quê, gente? Aí eu vou entrar numa doutrina que, infelizmente, a imprensa como um todo simplesmente ignora. E a gente vê muitos jornalistas falando muita bobagem, com licença da palavra, gente. O cara pega de sobreaviso, em vez de consultar alguém que saiba direito constitucional, fala um monte de asneira, como se os ministros supremos estivessem brotando o direito da cabeça deles. Não é. O que acontece? Nós estamos desde 1988, aliás, antes de 1988. Historicamente, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, tem sido dominado por dois grupos. Um grupo que acha que é dono do Estado brasileiro, que acha que a gente chama de patrimonialismo, né, que acha que o Estado está aí para servir aos interesses desse grupo.
e o outro grupo que quer construir um Estado onde o Estado seria um Estado democrático, onde ele está para atingir os interesses da sociedade. Esse grupo patrimonialista, ele acha que a sociedade é ele, mas não é, tá entendendo? Então, em determinados momentos da história, ele toma o poder e começa a ditar as normas nas instituições, e as instituições passam a agir da forma que ele quer, e passam por cima da lei. E isso daí, dentro de determinado tipo de Estado autoritário, é até normal. Mas agora, regidos pela Constituição de 88, não é. Por quê? Porque no Estado democrático de direito, existem os direitos e garantias fundamentais. O que é isso? É o plexo de direitos de cada indivíduo, onde o Estado não pode penetrar, onde, por mais que você queira, reacionário, ou que você esteja com sangue no olho contra fulano, beltrano, ciclano, se o aparato estatal se deparar com o direito de garantia fundamental, ele não pode violar. Por quê? Porque o Estado também não está acima das leis, não está acima da Constituição. Então, o Estado também, seja lá qual situação, ele tem que respeitar os direitos e garantias fundamentais. E os direitos e garantias fundamentais, dentre eles está o juiz natural. Então, o Fachin, quem que é o garantidor da Constituição? É o Supremo Tribunal Federal, que é um órgão jurídico e político. O Supremo Tribunal Federal é que faz o arrefecimento político no sistema jurídico. Então, o que é? É comum você ter determinadas interpretações permeadas pela política no sistema jurídico do Supremo Tribunal Federal. É comum e é feito para isso. O que não se pode é um juiz do primeiro grau, movido pela imprensa, movido por pressão política, ele dá um julgamento antijurídico. Tá entendendo? E aí o que o ministro Fachin ele constatou? Que a Lava Jato aumentou a competência. Competência o que é? O poder legal para praticar determinados atos, ou o poder de ditar o direito em determinado caso concreto da jurisdição, né? Então, ele viu que aquela jurisdição não pertenceria ao juiz Moro, mas sim a outro juiz onde foram praticados os atos, que foi em Brasília. Tá? E aí, mas por uma artimanha processual que foi colocada no processo, que o dinheiro em tese viria da Petrobras, então estaria no escopo da Operação Lava Jato. Fachin falou que não, esses supostos crimes foram praticados em outra hipótese. Então, o juiz natural não é o da 13ª Vara de Curitiba. Então, todos os atos, então o processo não é válido. Tem que ser remetido para Brasília para você ter a garantia do juízo natural. Essa foi a decisão dele. Isso. Deixa eu te fazer um questionamento, que é uma questão que eu tenho visto muito as pessoas questionando. Por que agora? Porque é o seguinte, você tem dois tipos de controle de constitucionalidade. Você tem o controle direto e o difuso. O controle direto você faz através de ação direta de constitucionalidade, descumprimento de preceito fundamental, direto de constitucionalidade. O difuso é caso a caso, você vai suscitando isso nos processos. Então, primeiro você suscita isso no juiz de primeira instância, depois no tribunal, depois no STJ, depois no STF. Ainda não tinha dado tempo disso. Eles entraram com habeas corpus tem mais ou menos 2 anos. E estava paralisado lá, só agora que ele julgou. Só complementando a fala do Flávio, no inicinho do voto do Fachin, quer ver? Ele fala assim, ó: trata-se de questão que agora vem a ser exposta no habeas corpus impetrado em 3/11/2020. E aí, mais pra frente, ele fala que ele tá com o processo para análise desde outubro do ano passado. Então, na verdade, gente, eu fiz essa pergunta, foi para provocar esse questionamento mesmo. As pessoas estão incomodadas achando que o STF só fez isso agora com a conotação política. E eu já ouvi algumas pessoas dizendo, inclusive, não sou eu que estou dizendo, tá? Eu ouvi pessoas dizendo que o Fachin fez isso agora para salvar a Lava Jato, porque ele acha que talvez
isso contaminaria todos os demais processos existentes. Tá? Isso é uma especulação. Mas o fato é que o processo, o habeas corpus é de 3/11/2020 e chegou às mãos dele em outubro do ano passado. Ou seja, considerando um processo gigantesco, né? Na verdade são 4. Mas chegou à luz de um habeas corpus em um único deles, é um prazo razoável para que ele faça esse julgamento. E outra coisa, a nulidade que é colocada aí de competência não é uma nulidade que a gente chama de sanável. O que é? A nulidade absoluta. Se acontecer o processo, tem que ser declarado nulo. Então, ela pode ser arguída a qualquer momento do processo. Então, mas o habeas corpus, você não pode entrar com ele direto no STF, porque senão você vai ter o que a gente chama de suprimento de instância. Então, se para entrar com habeas corpus no STF, tem que ter sido um ato do STJ. Então, teve que esperar o processo estar no STJ para entrar com o habeas corpus no STF. Até então, o que acontecia? Só podia entrar no TRF4 no STJ. Agora que estão pipocando os HCs com fundamento constitucional. Justamente por causa disso. Faz parte do nosso processo. Por quê? Porque a gente também não pode retirar do juiz de primeira e segunda instância o poder deles de julgar. A gente deixa para o STF só em casos como esse daqui, que há uma recalcitrância no descumprimento da Constituição. Vamos colocar assim, porque... E aí, não é... Quando eu falo recalcitrância no descumprimento da Constituição, gente, eu não estou torcendo para um ou outro, não. É o que eu falo, às vezes, com o pessoal. É o seguinte... A instituição que faz a interpretação da Constituição, quer você queira, quer você não, é o Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal falou, e como o ministro Fachin falou que não era competente, pronto, tá julgado, acabou, gente. Tá entendendo? O direito é esse, é o direito posto no fato concreto. Não era competente, é nulo. Não gostou? Pega o travesseiro e chora na cama, que é lugar quentinho, como diria o Calil. Né? Mas gente, é aquele negócio. Ninguém gosta de perder sentença, mas a gente tem que respeitar a instituição. Os caras fundamentaram, o artigo 98 da Constituição fala: todo juiz vai fazer a decisão dele fundamentada. O Fachin fez dentro do processo judicial, dentro dos fundamentos constitucionais. Gostando ou não, é legítima, é a sentença aplicável ao caso concreto. Deixa eu explicar uma coisa para nós. Tem muita gente que às vezes acompanha e não tem formação jurídica. Então, às vezes, é um pouco difícil para entender. Só esclarecendo é o seguinte: quando você entra com o habeas corpus, você vai entrar com esse habeas corpus contra a autoridade coatora, ou seja, a pessoa que está colocando em risco seu direito de ir e vir. Essa autoridade coatora, nesse caso, era o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. Então, quando você entra com o habeas corpus, você entra no TRF, que é o tribunal que está imediatamente superior a essa vara, né, da 13ª Vara. Aí entra no TRF e da decisão do TRF cabe recurso ao STF e ao STJ. Então, você não chega com o habeas corpus já direto no STF. Né? Nesse caso, ele teve uma tramitação até chegar nesse ponto. Então, por isso o decurso desse prazo, por isso a demora. Não é uma questão que está sendo suscitada agora, como diz o Flávio, não brotou na cabeça do Fachin a vontade de anular as decisões. Né? Ele cumpriu um procedimento que chegou até ele em outubro do ano passado e ele se debruçou, decidiu, e segunda-feira foi o dia que ele decidiu dar esse voto dele. Tá? Em relação a isso tudo, eu acho que é importante a gente suscitar também a questão do juiz natural, que a Flávia já falou também, mas é só para esclarecer, e a questão da proibição do tribunal de exceção. O que é o tribunal de exceção? É um tribunal ou um juiz que é criado para julgar determinado caso de forma já tendenciosa. Isso é proibido tanto pela nossa Constituição quanto por tratados internacionais aos quais a gente aderiu, e a gente não pode permitir que isso aconteça. Então, quando você tem um tribunal ou um juiz, né, a gente fala tribunal lato sensu,
predisposto para julgar determinada matéria, você parte do pressuposto que ele tem já um sentimento em relação àquela matéria, ou positivo ou negativo. E isso não pode acontecer. O juiz ele tem que ser absolutamente imparcial. Então, quando se decide pela retirada dos processos do Lula da vara, da 13ª Vara de Curitiba, o entendimento é de que ali já há um vício em relação àquelas decisões. É aí que a gente vai chegar, então, no desfecho desse voto do Fachin, que foi o ministro Gilmar Mendes chamar a segunda turma para decidir em relação à imparcialidade ou parcialidade do juiz Sérgio Moro para julgar determinadas decisões. Por quê? Qual que é a diferença que vai fazer? Eu gostei a raciocinar isso também. Hoje de manhã o Flávio clareou para mim. Faz toda a diferença na hora que você vai anular os votos, os atos do processo. Se não há imparcialidade do juiz, pode-se aproveitar alguns atos que o Moro praticou lá atrás. Então, quando você só declina a competência, o novo juiz pode aproveitar um tanto de coisa que já foi feita. Quando você declina a competência e diz que o juiz anterior é parcial, você não pode aproveitar nada. E isso faz toda a diferença no nosso caso. Aí entra a decisão de ontem. Isso, que é o seguinte. Eu queria chegar. A decisão de ontem foi, já havia um outro habeas corpus de mais ou menos 2 anos, que foi manejado pela defesa do Lula também, questionando a imparcialidade do juiz Sérgio Moro à época da condução do processo. Já tinha um voto contra da ministra Carmen Lúcia e o outro voto, acho que do Fachin também era contra, estava com vista para o ministro Gilmar Mendes. Ele botou ontem, como esse habeas corpus ele foi declarado como extinto por perda do objeto. O que é a perda do objeto? Gente, nós não precisamos julgar isso mais, porque isso aí já está contido naquele habeas corpus que mandou os processos lá para Brasília. O meu ministro Gilmar Mendes falou, opa, não tá não. Isso daqui, tem que ser julgado porque o conteúdo dele é maior do que o que foi julgado pelo ministro Fachin. E nós vamos colocar aqui e vamos votar. Aí o ministro Fachin votou contra. Não, para mim é do jeito que der. Aí os outros 4, Gilmar Mendes, Nunes Marques, Carmen Lúcia e Lewandowski, falaram não. O que está sendo julgado aqui é a questão da imparcialidade. E a suspeição, a parcialidade do juiz leva à suspeição. E a suspeição leva à nulidade de todos os atos praticados. Veja bem, a remessa dos atos, dos processos para Brasília, o juiz de Brasília, o que ele podia fazer? Simplesmente pegar todo o processo já instruído, falar assim, para mim esse processo todo é válido, vou dar uma nova sentença aqui e vou mandar para o espaço. Vou mandar seguir, tá? Só pela competência, né? Porque os atos seriam válidos. O juiz não era o juiz competente, mas o outro juiz poderia abrir prazo para defesa, para fazer outra coisa, mas poderia convalidar todos os atos. A suspeição não, a suspeição gera nulidade. E aí, primeiramente, eles julgaram, não, esse habeas corpus aqui não está no mesmo escopo do outro. Então, nós temos que julgar a parcialidade e a suspeição do juiz Sérgio Moro em relação ao Lula, tá? Por quê? Porque a suspeição, ela tem prioridade sobre qualquer outro tipo de julgamento no caso criminal. Por quê, gente? É outra garantia do Estado Democrático de Direito. Aí, Flávio, já pode entrar, inclusive, que era um ponto que eu ia questionar com você agora, a questão da prova ilícita. Porque é dela que adveio a questão da parcialidade ou não do Moro. Beleza, mas então, vamos lá. Primeira coisa, imparcialidade. No Estado autoritário, o juiz é parcial, porque o juiz está a serviço da determinação do governante de plantão. Tá entendendo? Isso é comum.
Não é? Você pega determinados filmes aí, você vê o Tribunal de Nuremberg, por exemplo. O Tribunal de Nuremberg foi um tribunal de exceção. O que é? Acabou a Segunda Guerra Mundial, eles criaram um tribunal para julgar os nazistas. Já tinha uma convenção pré-existente? Não. Aquilo ali o que é? Ué, os caras foram vencidos, eles têm que submeter aquilo que a gente for. O tribunal lá que julgou o Saddam Hussein, mesma coisa. O cara perdeu a guerra, ele tem que se submeter. Então são visões diferentes de sociedade. Se você quer um Estado democrático de direito, você não tem. Ontem até o ministro Gilmar Mendes falou uma coisa muito importante. Você não tem vencedores e vencidos. Você pode ter opositores, mas você não tem adversários. Você não tem inimigos. Você não tem inimigos, você tem adversários. No caso do Estado autoritário, você planta o ódio entre as pessoas e as pessoas passam a se encarar como inimigos e não como adversários. Isso é antidemocrático. Tá entendendo? O que se faz de plantar o ódio e a inimizade entre irmãos é coisa de autoritário. Tá? Porque os adversários se respeitam. Então, a imparcialidade faz parte, é garantia constitucional. Inclusive, o Código de Ética da Magistratura fala, primeiro na Constituição fala, todos são iguais perante a lei, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, segurança, saúde, nos termos dessas Constituições. Então, a igualdade é que vai dar a dignidade da pessoa humana, é que faz com que o juiz que você tenha direito ao juiz imparcial que vai te julgar sem já estar com a sentença encomendada. Tá entendendo? Te dá a garantia de que você vai ser ouvido. Então, o magistrado imparcial, só para definir, aqui não é o conteúdo de exigibilidade, não, é só a definição, ficou muito boa. O magistrado, que está no Código de Ética da Magistratura, artigo 8º. O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes e evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. Não há nada pior do que um juiz parcial. Por quê? Porque ele gera isso que gerou no processo. Ele gera uma guerra social. Está entendendo? Por quê? E aí veio os atos que foram levantados ontem pelo ministro Gilmar Mendes. Primeira coisa, veio pelas gravações da operação realizada pelo próprio ministro Sérgio Moro, enquanto ele era ministro da Justiça. Aí a primeira coisa que vem, mas as provas foram obtidas através de provas, foram obtidas ilicitamente. Explica. Duas coisas. Não. Primeiro, o STF já julgou várias vezes que provas obtidas por métodos ilícitos não podem ser utilizadas para acusação. Para a defesa, para a absolvição, podem. Segundo, foram obtidas por meios lícitos, porque foi através de uma busca e apreensão apresentada pelo juízo de Brasília, que foi através dos hackers e buscou as conversas que estavam nos HDs deles. Pior, aí que vai. O próprio juiz Sérgio Moro, no depoimento dele, ele fala que aquelas conversas eram do telefone dele. Então ele legitimou tudo. O cara é tão esperto para ser juiz, mas para ser parte, ele não tem experiência nenhuma. Então, ele entregou de bandeja que aquelas conversas realmente eram. E as conversas, pelo que estão nos autos lá, que foram relatadas pelo ministro, mostram, dentre outras coisas, tá? Eu vou reportar aqui o que interessa para o caso. Proximidade do juiz com o Ministério Público. Consulta do Ministério Público ao juiz. E outra, opinião do juiz no que o Ministério Público devia fazer ou não.
Na verdade, é aquele negócio que a gente às vezes fala no futebol. O time do lado estava com 11 jogadores mais o juiz. E é isso que o Ministério Público estava. Estava com o time de procuradores mais o juiz falando, ó, fala desse jeito assim, que eu defiro, ó, entra tal dia. E além disso, utilizou o processo para fins políticos. Quando mostrou a gravação ilícita que ele fez da conversa da Dilma com Lula, que estava nesse processo, e fez a veiculação da delação do Palocci, que nem homologada foi. Então, o uso político das instituições jurídicas é talvez uma das piores coisas, é uma grande corrupção. A gente tem que combater a corrupção, sim, nos 3 poderes. Deixa eu só dar uma sugestão que eu achei importante. Ontem nós ficamos, eu e Flávia, assistindo ao vivo o STF e depois assistimos de novo para poder, né, assimilar tudo, é muita informação. Quem tiver curiosidade, tempo, entra no YouTube e vai nas gravações de ontem, principalmente nas falas do Gilmar Mendes. Ele lê grandes trechos de conversas, dessas conversas que o Flávio está mencionando, que foram utilizadas como prova. Ele lê grandes trechos onde ele percebe esse tipo de combinação entre o Ministério Público e o juiz e as partes envolvidas, e ele traça de uma forma muito clara onde ele percebe que há essa corrupção. Isso nós não estamos falando aqui da nossa cabeça, não. Isso foi dito ontem, praticamente durante todo o processo de votação, né? Ontem não votou todo mundo, mas nós ouvimos vários votos. E aí o Gilmar Mendes, ele interpelava, por exemplo, quando o Lewandowski estava falando, ele interpelava o Lewandowski e falava, olha, ministro, tem uma hora que tem uma conversa que fala assim, 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 ele cita grandes trechos dessas conversas. Eu acho que vale a pena para quem quiser realmente fazer um juízo de valor em relação a essa questão da imparcialidade do Moro. Né, eu acho importante você ir na fonte, né, e a gente foi a essa fonte para analisar justamente isso. Agora, Flávio, uma coisa que eu acho importante a gente falar é o seguinte: está sendo dito, aí eu vou voltar lá na decisão do Fachin de segunda-feira, Fachin declinando a competência para Brasília. Ele declinou essa competência no julgamento de um recurso de embargo de declaração. Foi dito pela imprensa, mais de uma vez eu vi, que o Ministério Público vai recorrer dessa decisão. E aí? Bom, na verdade é o seguinte, não tem previsão constitucional nem regimental para recurso de embargo de declaração. Tem habeas corpus no Supremo, pior ainda. Entendeu? Então, bom... no Supremo ali, a criatividade também das partes é que gera novos recursos. Então não há isso. Agora, se vão manejar um mandado de segurança contra o Fachin para que vá para o plenário, não vai e tal, o que vão fazer eu não sei. Mas, tecnicamente, o ministro Fachin utilizou das suas competências como relator, fez tudo certinho, é legítimo, é legal. Não tem nenhuma balbúrdia, não fez nada de legal. Pode ter desagradado um monte de gente, mas, gente, juiz nenhum nunca me agradou 100% em qualquer sentença. Nunca. Tá entendendo? Por quê? Porque para me agradar 100% só se eu fizer a sentença. Tá entendendo? Sempre tem alguma coisa que eu não concordo. Por quê? Porque o juiz é livre. Ele vai fazer a sentença de acordo com o que a cabeça dele mandar. Óbvio, gente, que no nível do Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade e as consequências sociais de qualquer decisão dele, ele vai ponderar. Mas ele vai ponderar não numa forma que está sendo colocada aí nos meios de comunicação, como se ele tivesse acuado. Para ele não ficar acuado, para o juiz não estar acuado, é que ele tem as garantias da magistratura e do Ministério Público também. A vitaliciedade, a inamovibilidade, a irredutibilidade de vencimentos e há outras garantias que tem também de poder falar o pensamento que ele quiser fundamentado na sentença e ser imune a qualquer tipo de processo por causa disso. Né, Paulo? Então, ele tem essas garantias também. Que quando você tenta diminuir esse tipo de garantia desse, você está tentando diminuir a instituição. Note que eu estava até conversando com o Rodrigo aqui antes de começar,
eu não estou aqui passando pano também, achando que o Supremo é lindo, maravilhoso, que nós estamos no mundo de Alice aqui, que tudo funciona sem qualquer tipo de interferência política ou interferência de sentimentos pessoais, não. Não é isso. Mas isso, gente, a gente não pode julgar o menino fora junto com a bacia porque a filha ficou grávida, né? A gente tem o quê? Nós temos que ver o que a gente faz de arquitetura institucional para a gente melhorar as instituições. Não é, vão fechar o STF, vão fechar o Congresso e vão voltar para a ditadura. Vão voltar para a ditadura, você está renegando todo o sistema, você está colocando o Estado a serviço de determinada pessoa. Você está fazendo pior do que a corrupção que você está tentando combater. Está entendendo? Então, quando a gente... E outra coisa. Por que da democracia e não do autoritarismo? Economicamente falando, por que isso? Porque é o seguinte, qual que é o problema do Brasil? Falta de dinheiro para investimentos de longo prazo. Quem investe num país onde as instituições não são fortes o suficiente para dar a garantia jurídica do seu retorno financeiro? Não é? Nós vimos essa semana, algumas semanas passadas, porque houve a destituição de um diretor de determinada empresa aí, que as ações dela caíram 20% no mercado. E em 2, 3 dias. Não é? Assim funciona. Quem que vai investir em ferrovia, em porto, em concessão de energia elétrica, se você não sabe se daqui a 20 anos as instituições vão garantir que você possa receber o seu dinheiro de volta? Então, quando a gente fala de democracia tem os problemas dela, sim. Da tomada de decisão mesmo. A tomada de decisão é longa, é demorada e na maioria das vezes previsível mesmo. É difícil de mudar o status quo existente, mas essa previsibilidade e essa dificuldade de mudar o status quo existente faz parte do sistema até para você garantir a segurança jurídica e o retorno econômico de quem quer aplicar aqui no país. Então, essa é a defesa da democracia. Está entendendo? Porque o autoritarismo é muito bom para tomar a decisão, para fazer isso, aquilo, outro, mas aí chega um momento que começa a jogar a corrupção também toda para fora, para dentro do tapete. Por quê? Já na época de Rousseau, de Montesquieu, já da Revolução Francesa, o fundamento dos freios e contrapesos, ou check and balance, que são os freios e contrapesos, que são os freios constitucionais do exercício do poder, a tripartição dos poderes, é para quê? Para que ninguém abuse do poder, para que um poder limite o exercício do poder do outro. Então o STF limita o poder da presidência da República, o Congresso limita o presidente da República e do STF, o Congresso limita o presidente da República, o presidente da República limita o Congresso, e assim vai. Por quê? Porque a frase de Montesquieu era: quem exerce o poder tende a abusar do exercício do poder. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Então a melhor forma de você controlar o poder é controlar o exercício do poder, dividindo o exercício do poder por várias instituições que têm o exercício em competências limitadas por outras competências de outras instituições. Vamos lá. Eu vou mudar de assunto, depois a gente vai comentar algumas participações no chat, tá, gente? Estou vendo, tô acompanhando, só para a gente não perder o raciocínio, mas depois a gente vai falar de vocês. Flávio, o recebimento da prescrição, o recebimento da denúncia... Interrompe a prescrição. Pois ele foi anulado, assim como os demais atos decisórios. Isso. Interrompe a prescrição. E aí, como é que fica a questão do julgamento do Lula? Como é que fica a questão da punição eventual do Lula numa outra análise? Primeira coisa que tem que fazer é a seguinte: a partir de 70 anos, a prescrição corre pela metade. 1. 2. Em 2011 veio uma lei falando que a prescrição entre o fato e o recebimento da denúncia não é contado só pela pena máxima do crime. Então, isso aí não afetaria.
E o que afetaria seria a prescrição do recebimento da denúncia até a sentença, que aí sim, pela pena em concreto, poderia ou não dar a prescrição. Então, pode ser que haja, pode ser que não. Aí vai ser do caso em concreto. Para mim, não vai alterar muita coisa aí no caso do Lula, não. Porque quando ele foi sentenciado, ele já tinha mais de 70 anos. Ele fez 75 anos ano passado, então quando ele foi preso ele já tinha mais de 70 anos, então já tinha corrido a prescrição aí, já tinham contado a prescrição, não estava prescrito pelas penas que ele tomou. Se alterarem as penas, se ele for condenado de novo e tal, aí sim, aí tem que ver no caso específico se vai ter a prescrição ou não. Eu vou ler algumas mensagens que vieram no chat. E aí a gente vai comentando cada uma delas mesmo, porque isso está questionado aqui de uma forma mais subjetiva. O Alberto falou, se o país quiser ser um país de respeito, Moro, Dallagnol e os desembargadores do TRF-4 deverão ser presos junto com seus comparsas, inclusive as juízas que participaram dessa trama criminosa. O Azenir falou, tudo não passa de manobra política para absolver ladrões. Por isso que eu até quis... falar essa questão da prescrição, Adenir, Azenir, né? Porque é um desconforto que eu tenho acompanhado nas pessoas, realmente tem esse mal-estar. A decisão do Fachin gerou um questionamento muito grande em relação a isso, porque além da possibilidade, né, da eventualidade do Lula ficar impune, né, por causa do Instituto da Prescrição, ainda abre-se um precedente para que outros réus da Lava Jato venham a suscitar também a incompetência do juiz da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. Então, a gente realmente pode ser, tô profetizando, tá? Não é fato isso que eu tô dizendo, mas realmente existe a possibilidade das pessoas que estão sendo julgadas pela Vara, pela 13ª, né, sob o enfoque da Operação Lava Jato, venham a suscitar a incompetência de tal vara sob os mesmos argumentos. E aí, chegando isso ao STF, a probabilidade é que hajam decisões semelhantes a essa. Então, a gente pode realmente ter aí um desfecho, chamado, né, até vi um repórter falando ontem, vou repetir a fala dele, efeito dominó, né, você bate no primeiro dominó e aquilo vai desencadeando uma situação que eventualmente pode acontecer. Não tô falando que vai acontecer, tá? Mas é possível. Só respondendo aqui, ó, o Alzenir Paixão falou que a única solução é a extinção do STF. Não é não, Alzenir. É justamente isso que nós estamos falando. O STF, a partir da proclamação da República, ele passou a fazer parte como instituição integrante. Antes não existia. Existia uma outra instituição que era o poder moderador do imperador. Então, uma instituição com o contorno do STF sempre houve. Agora, o que há é o seguinte, quando há governos com viés autoritário, realmente o limite da atuação incomoda, porque quem é autoritário não quer ser limitado na sua atuação. Só complementando o que o Flávio está falando, é o seguinte, existe a possibilidade, hipoteticamente falando, tá? Não existem processos para isso, mas existe a possibilidade de se fazer impeachment de ministros do STF. Então, se eventualmente o Congresso Nacional ou as instituições que têm autoridade para fazer isso entendessem possível, poderia ser feito o impeachment dos ministros, de um ou de dois ou de sei lá quantos, e dentro de todo um sistema de legalidade e constitucionalidade serem substituídos. Então você não precisa destruir o STF, você pode substituir ministros, né? A instituição, ela é feita por pessoas, né? Não é a instituição que tem o problema, né? São as pessoas que estão lá, às vezes, com um viés mais político do que jurídico. Mas a gente tem que lembrar também que o STF é uma casa também política, ela não é só jurídica, né? Então a gente percebe nas decisões, às vezes, um posicionamento mais tendencioso para um lado ou para o outro. Infelizmente, é assim que funciona. Mas isso faz parte, até porque você vê que a alteração do entendimento do STF sem alteração legislativa da Constituição.
não. Então, por exemplo, a questão da família. A família na Constituição fala família de homem e mulher, no artigo 226, mais ou menos, né? Ela foi interpretada como a união entre pessoas que se amam. Por quê? Porque nem sempre o legislador coloca no papel aquilo que ele realmente quer. O legislador também tem as limitações dele. Então, o Supremo falou, não, a base da família não é a sexualidade, sim a afetividade. Por mais que algumas pessoas se irritem com isso. Mas não é. Então, família plurima, família de 2 pessoas do mesmo sexo, todas são famílias do mesmo jeito. Por isso que podem adotar, por isso que são reconhecidos, podem receber pensão, podem tudo. O Cláudio Márcio colocou que o STF é tão competente que demorou esse tempo todo para falar que o TRF de Curitiba não tem competência. Estão de brincadeira. Ô Cláudio, nós enfrentamos isso mais cedo. Na verdade, é uma questão de competência também. Então, o STF não podia ser racionado logo no início. Isso faz parte do sistema brasileiro, tá? Então, ontem o ministro Gilmar Mendes falou uma coisa que eu gostei muito, que eu sempre falo de uma forma diferente. Eu falo que a gente não pode tentar instituir a ordem pela desordem, tá entendendo? Você não pode bagunçar tudo e falar que você está querendo ordenar. Não, gente. Ele falou diferente. O que ele falou? Eu não lembro, mas assim, só esclarecendo, Cláudio, há uma morosidade nas instituições, de uma forma geral, tá? Eu concordo com você nesse aspecto. Quem tinha que ter falado que não era competente era o Moro. Na hora que chegou o processo lá, que ele bateu o olho e viu que aquilo não se tratava da Petrobras, ele tinha que ter declinado a competência. Então, assim, o STF demorou? Ok, demorou. Mas demorou por quê? Porque o processo só chegou ao STF, eu até li aqui mais cedo, em 3/11/2020. Certo? Não, foi distribuído em 3/11/2020. Ele só chegou às mãos do Fachin em outubro de 2020. Então, na verdade, errou. Quem errou primeiro? O juiz lá atrás. Até porque o juiz, na hora que ele recebe qualquer ação, gente, não é essa ação não, qualquer uma. O juiz, quando ele recebe, a primeira coisa que ele avalia é a competência. Até porque foi citado pelos ministros, uma das falas dos procuradores com o juiz que levou a isso foi o procurador justificando, falando que se usou combustível da Petrobras, a competência era do Moro. E aí eu só até quero um deboche, citar, né, gente? Ele fez um deboche e você vê o tanto que ele estava sendo tendencioso. Isso lá nas conversas lá que foram interceptadas. Nessa decisão do Fachin, que é uma decisão que está disponível, vocês podem ler, ele cita pelo menos uns 10 processos anteriores a esse, onde foi feita a decisão idêntica. Tirou a competência da Operação Lava Jato, da 13ª. Por quê? Porque eles foram enfiando lá dentro tudo que eles queriam. Vamos pegar fulano... E não pode. A competência se dá pela distribuição do sorteio. Quando você recebe um processo, você, juiz, recebe um processo por algum outro motivo que não seja o sorteio aleatório, você avalia e declina a competência se for o caso. E outro, se você recebe um processo, ainda que por sorteio aleatório, e você analisa que a competência não é sua, você que tem que declinar. Vou dar um exemplo. Eu estou viajando de carro, eu moro em Belo Horizonte. Eu bato meu carro lá em Betim, numa pessoa que mora, no dono de um carro que mora em Lavras Novas. Qual que é a competência do juiz para julgar essa ação? Aí você vai ter o local do fato, o foro do domicílio do réu. Se eu mando essa ação para Ponte Nova, o juiz de Ponte Nova vai olhar e falar, não, eu não sou competente para julgar isso não, eu vou declinar a competência. O Moro tinha que ter feito isso, ele não fez. Agora que chegou no STF, demorou. É um absurdo? Mas tem todo um caminho para transcorrer até se chegar lá. Você não chega lá no estalar de dedos, não pode. Você não pode suprimir instância. Não tem jeito de eu pegar uma decisão do Moro e chegar no STF, pular o TRF e o STJ, não.
Entendeu? É por isso. Demorou, eu concordo que demorou. Mas é por causa dos trâmites mesmo. A própria lei faz com que o processo seja moroso. E mais uma coisa que ficou claro. O STF teve que julgar, inclusive, a questão da nulidade das conduções coercitivas. O que estava fazendo? Num espetáculo dantesco, simplesmente o juiz Moro, ele soltava um mandado de condução coercitiva, mandava para a imprensa, mandava para a Polícia Federal, no outro dia estava lá a imprensa. A imprensa, vocês sabem qual que é a rede, né? Na frente da casa com a Polícia Federal para achincalhar determinadas pessoas. Deixava a pessoa presa, falando assim, ou você assina a delação premiada, ou você fica preso aqui mofando. Esse é um método, gente, de tortura psicológica, tá? Assim, para falar o mínimo. Que também foi levantado pelos ministros do Supremo. Como inválido. Por quê? Porque você gera as delações igual do Palocci. O cara fala o que você quiser, gente. Preso, sob tortura, fala o que você mandar. Quem é mais velho igual eu, viveu uma época que eu ainda peguei depósito de preso da Lagoinha aqui, peguei a furtos e roubos lá, peguei a polícia que fazia guarda dos presos. A gente sabe como é que as coisas funcionavam antes. E sabe que é assim. Sabe que essas garantias da Constituição não são à toa, não, gente. A gente sabe como é que funcionava a nossa polícia, o nosso sistema investigatório e inquisitório. Algumas pessoas evoluíram, outras pessoas querem voltar para os mesmos métodos de 1900 enfim. Né? O Sebastião fez um comentário dizendo que o Moro errou, mas que isso não vai absolver os crimes praticados pelo Lula. Não, claro que não. O que está falando aqui é o seguinte, o processo é nulo, mas ele pode ser processado de novo. Mas aí, Sebastião, o que a gente fala? Os advogados, o sistema jurídico está aí para legitimar as penalidades aplicadas. Então, o que acontece? Quando você vê um cara que foi preso pela polícia, condenado e tal, presume-se que ele teve a legítima defesa, o contraditório, que o processo dele correu regularmente, que ele foi condenado, que ele deve. Tá entendendo? Então, beleza, deve, foi condenado, pague. Agora, quando o processo é direcionado por determinado juiz, deixa de ser legítimo. Tá entendendo? Então, o que nos dá segurança jurídica de que determinada pessoa deve ser condenada ou não são as garantias processuais. Então, nós não estamos aqui falando que fulano não errou, que Beltrano roubou, deixou de roubar, que isso. Não é isso. Nós estamos falando sob o ponto de vista jurídico que o processo não é válido. Para ele ser legítimo, ele tem que seguir as garantias constitucionais. Pode-se fazer de novo. Beleza, faça-se. Mas faça-se direito, respeitando o direito dele. Se ele tiver errado, como parte da população acha que é, meta o ferro, faça ele cumprir pena e vá como qualquer ladrão. Se não for, absolva e acabou a conversa. Agora, não pode as pessoas ficar chamando os outros de ladrão sem garantir às pessoas o mínimo de dignidade de defesa. Tá entendendo? Isso não é bom para ninguém. Não é bom para gregos nem troianos, para não falar de questão política aqui, tá entendendo? Então, vamos tomar tento e vamos investir nas nossas instituições, vamos reformar as instituições como elas devem ser reformadas e vamos construir um país melhor para todo mundo, gente. Para com isso, vamos investir nas instituições. Agora, falar que só tem bandido no Brasil, aí só tem bandido de um lado e de outro. A gente não vai chegar em lugar nenhum. Aí é só uma briga pelo poder. Aí é o seguinte, quem está com o chicote na mão faz o que quer, quem não está toma chicotado. Nós não podemos, não vamos para lugar nenhum desse jeito. Bom, é isso aí, pessoal. A gente tem algumas situações aí para terem seu desfecho nos próximos dias.
Nós vamos continuar acompanhando, vamos continuar trazendo para vocês todas as informações. N coisas ainda não foram suscitadas, por exemplo, o que vai ser feito com o apartamento dele que já foi a leilão. O povo nem pensou nisso ainda, mas eu já estou pensando, né? Como que vai ser a restituição. Mas do jeito que o Fachin fez, isso daí podia ser aproveitado do mesmo jeito. Pois é, mas agora, aí vem a questão da imparcialidade a ser julgada, vai depender dos outros votos que não foram dados ainda, o ministro pediu vista, vai depender desse ministro analisar esse processo, colocar em pauta de novo para poder votar. Carmen Lúcia falou que só vota depois dele, então nós temos aí um monte de coisa para acontecer. O que foi? Não, o Sebastião colocou aqui. Então, mas o STF sempre vai salvar o Lula contra o STF. Não deu. Não, em parte eu concordo com você, é o seguinte, quem tem a última palavra, são as pessoas. Quem tem a última palavra jurídica é o STF, né? Isso daí é do sistema jurídico. Chega um momento que você não tem mais a quem recorrer, a gente tem que conformar, gostando ou não. Tem coisas que eu gosto demais da linha do STF, tem outras que eu realmente eu detesto. Acho que está errado e tal, mas nem por isso eu desclassifico os caras. Eles têm os pensamentos dele, tá? Vão respeitar enquanto ministro do Supremo. Eles não estão lá para me agradar também, quem dera, né? Agora, em relação ao Lula, gente, é prova concreta. Deixa eu responder o Luiz Eduardo. Olha só, o Eduardo falou assim, alguém mostrou provas que o Lula roubou? Provas concretas. Aí eu vou te responder o seguinte, a gente não tem acesso ao processo que tramitou lá na 13ª Vara. Agora que esses processos todos serão remetidos para Brasília, para um juiz que vai ser sorteado, né? Ainda não tem um juiz prevento, ou seja, pode cair na mão de vários juízes. Inclusive a imprensa já está até especulando quem seriam essas pessoas. Agora nós vamos saber que prova que tem lá. Porque até então o processo na mão do Sérgio Moro, da Lava Jato, com aqueles procuradores, com todos os vícios que a gente mencionou, não se tinha ciência do que realmente tinha de prova, porque as divulgações são tendenciosas, né? Então só saía dali o que eles queriam que saísse. Isso é uma esperança minha, tá? Eu espero que agora, num outro juiz, as coisas sejam diferentes. Então pode ser que a gente tenha a surpresa de conhecer provas ou não conhecer provas, e aí é só o futuro que vai nos dizer, que podem, inclusive, essa análise que o Gilmar Mendes está promovendo lá no STF agora, se vai ou realmente anular ou não vai anular o processo inteiro. É isso que vai ser julgado. Agora, de qualquer jeito, Sebastião, eu queria te explicar o seguinte. De qualquer jeito, onde já foi proposto pelo ministro Gilmar Mendes, volta do juiz de garantias e outras, tal, esse processo dialético é que faz, infelizmente, no Brasil, as coisas progredirem. Você vê, a Lei Maria da Penha, que é uma lei que foi ótima para a sociedade em geral, para a preservação das relações e das mulheres, ela só foi emplacada depois que a Maria da Penha ficou paraplégica na segunda vez que ela foi vítima de tentativa de homicídio pelo mesmo marido, né, Paulo? Então... ela já estava paraplégica, inclusive. Aí que emplacou a lei. Então, quem sabe todo esse arcabouço, toda essa discussão que nos está fazendo estudar mais, verificar as instituições, nos faz propor assertivamente. Aí a crítica que eu faço à sua proposta não é, vou destruir o STF. Vamos reformar o STF para que ele atenda a toda a população, vamos reformar o Congresso para que ele atenda, vamos reformar o Executivo para que ele atenda. Nós precisamos do serviço público que atenda a todos. Nós precisamos de acabar com o desperdício de recurso público, nós precisamos de acabar com a roubalheira. Precisamos, isso daí não é esquerda, não é direita, não é nada. Isso daí somos nós, cidadãos, precisamos de cobrar uma eficiência da máquina pública, seja executivo, seja legislativo, seja judiciário. Isso não é questão de ser esquerda, de ser direita, não. Isso é cidadão, para a gente deixar para mim, para meus filhos, para meus netos, para os seus filhos, para os seus netos, para você também, para nós todos. A gente tem que reformar isso para que nos atenda. Sabe por quê, Sebastião? Se a gente acaba com o STF,
né? É uma hipótese, não tem jeito de fazer isso. Mas, hipoteticamente falando, acaba com o STF, o Estado fica capenga. Porque quem é que vai controlar os outros poderes? Né? Quem que vai controlar o Executivo e o Legislativo? Tem que haver essa tripartição. São os três que se equilibram. Então, a questão, se você tira o STF, você tem que arrumar outra coisa para equilibrar, e aí você vai criar outro instituto, né? Em tese, constitucionalmente falando, não aconteceria, mas se fosse possível. Então, é preferível reformar as pessoas, né? Trocar os ministros. Isso tudo é possível constitucionalmente. Como eu expliquei antes, você pode fazer o impeachment e tal. Né? Então, vamos radicalizar menos um tiquinho. Para limitar os poderes. Limitar os poderes, exatamente. Eles têm, inclusive, 2 turmas para isso. Uma turma, às vezes, puxa um pouco para um lado. Equilíbrio. Dentro do próprio tribunal já há esse equilíbrio. Né? Então, a gente tem que ter um pouco mais de esperança. E aqui no finalzinho se agradece a gente pelas explicações. Nós que agradecemos vocês pela participação. Eu sempre digo que o programa ele fica mais rico quando a gente tem a participação das pessoas, né, os questionamentos e tudo, a gente consegue ter essa visão, eu acho muito importante. Então, fica aqui minha gratidão a vocês por participarem, por questionarem, isso é muito importante. Viu? Tá, eu queria agradecer a todos, queria agradecer ao Hector hoje que está nos auxiliando ali, o Rodrigo, a Carolina. Mandar um abraço pro meu cunhado Corno, que sempre manda uma chargezinha boa toda manhã, porque ele sabe o meu posicionamento político dele, né? Então a gente está sempre trocando boas alfinetadas. E estamos aí, todo mundo torcendo para o país melhorar, tá, gente? Ninguém torce para o nosso navio afundar. A gente torce para que essa pandemia acabe logo, para que a gente possa aglomerar novamente, né? E vida que segue, vamos tentar fazer um país melhor. É isso aí, gente. Isso aí. Ó,